Fala, Lesk! Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal que te prepara, potencializa para os vestibulares, no plural, isso, na diversidade. Aqui nesse canal você vê muitas aulas sobre o UERJ, sobre análise de livros, sobre feitura de questões, também já viu técnicas de leitura para o Enem, como não cair em distrator e armadilhas, como ter uma leitura mais precisa. E agora, nesse vídeo de hoje, você vai ver técnicas de como lidar com a prova da PUC. Então você que vai fazer prova para PUC, prova de língua portuguesa, a prova que é discursiva para todas as áreas, você precisa assistir esse vídeo. Como são as questões? O que cai nessa prova? Como lidar? Como elaborar respostas? Que conteúdos eu posso estudar para que eu possa ter uma preparação bem assertiva? Então, nesse vídeo e nos próximos vídeos, você vai ter uma noção geral do que se espera da prova da PUC. Bom, primeiramente, a prova da PUC é a prova de língua portuguesa e literatura brasileira. É sempre importante a gente dar o título da prova, porque o título da prova ele vai dizer como a prova vai ser pensada e vai ser desenvolvida. Até porque nós fazemos a prova da UERJ, que é uma prova de linguagens, nós fazemos a prova do Enem, que é uma prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, que a gente abrevia para linguagem, mas ela envolve tudo isso. E para cada prova, com o seu nome, com o seu título, ela vai ter uma dinâmica. Então a UERJ tem uma dinâmica, o Enem tem uma dinâmica e a prova da PUC também tem essa dinâmica, e muito dessa característica e muito dessa peculiaridade se dá primeiramente pelo título da prova. Prova da PUC é uma prova discursiva, é uma prova que você vai ter que elaborar respostas, que você vai ter que desenvolver, mas acredite em mim, uma vez que você consegue entender como funcionam as perguntas, como você deve responder, você vai perceber que esse é o tipo de prova que você consegue brilhar. Bom, então vamos falar aqui sobre como é pensada a prova. A prova, ela primeiramente é dividida em dois grupos. A prova de língua portuguesa é uma prova feita para o grupo 2. No grupo 2 a gente tem uma série de carreiras, e eu até acredito, não tenho certeza, o grupo 2 é o que mais contempla carreiras, então bem provavelmente muitos de vocês que assistem esse vídeo aqui estão dentro do grupo 2. O grupo 2, a prova tem uma abordagem um pouco mais específica, e quando eu falo específica, é mais no sentido de gramática. Então, mais alguns assuntos de gramática, mais cortes de gramática costumam aparecer aqui na prova do grupo 2. E existem os demais grupos, 1, 3, 4, 5 e 6, 1, 3, 4 e 5, perdão, aqui pegando a minha colinha, que nesse eu coloco como se fosse uma abordagem mais instrumental. É claro que, cara, são provas de língua portuguesa, assuntos que aparecem no grupo 2 também aparecem no grupo 1, 3, 4 e 5, como escola literária, como gênero literário, como análise textual, por que não também alguns assuntos de gramática, mas quando eu falo que o grupo 2 tem uma abordagem mais específica, porque, de novo, você tem mais possibilidades de questões de gramática. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se você está no grupo 1, 3, 4 e 5, em algum desses grupos, a sua prova ela vai ser uma prova mais textual. Você vai fazer mais análises, vai pegar palavras, as questões de gramática normalmente ficam ali circunscritas a alguns aspectos mais semânticos, no sentido de conjunção, no sentido de uma sinonímia, no sentido de figura de linguagem, então dentro desse espectro aí, que inclusive é um tipo de abordagem que é bastante comum também para quem faz o exame de qualificação da UERJ. Se você faz prova do grupo 2, é bem provável que você tenha alguns assuntos, de novo, um pouco mais específicos, como formação de palavras, como concordância verbal, como classificação da palavra aqui, dentre outros assuntos que a gente vai ver num vídeo específico para isso aí. Se você está em dúvida e não sabe qual o seu grupo, antes de falar do grupo, importante, aqui você vê o peso das provas. A prova do grupo 1, que é o grupo de exatas, peso 1, né? A prova do grupo 2, que é o da maioria, peso 2,5. Então, além de ser uma prova mais difícil, é uma prova discursiva, é uma prova que tem um peso muito grande. Se você comparar aí, é a prova que mais tem peso. A prova do grupo 3, peso 2, grupo 4, peso 2,5 e o grupo 5, peso 2 também. Então, para a maioria dos candidatos, a prova de língua portuguesa vale muito, muito. Então, fazer uma boa prova de língua portuguesa é essencial
para que você tenha o desempenho que você quer. Não sei qual a sua pretensão, mas se você ainda pretende alguma coisa de bolsa, então o ótimo desempenho ele é essencial para a sua vida, tá bom? O grupo 1, como eu falei para vocês, é o grupo da galera das exatas, engenharia, física, matemática, química, ciência da computação. O grupo 2, que é enorme. Então, se você faz arquitetura, artes cênicas, ciências sociais, comunicação, jornalismo, design, direito, filosofia, geografia, história, letras, pedagogia, psicologia, relações internacionais, serviço social ou teologia, então você faz parte do grupo 2, que tem a prova de novo um pouco mais específica e um peso maior também. Grupo 3 está no galera das ciências econômicas, grupo 4, galera da administração e o grupo 5, o pessoal mais da biomédicas, ciências biológicas, neurociências e nutrição. Mas o único grupo que tem um peso mais equiparado é o grupo 1. De resto, cara, todos os grupos eles têm pesos bem fortes para a língua portuguesa, tá bom? Olha só, então aqui tá o início da prova da língua portuguesa, do edital da prova de português e literatura. O que o exame vai avaliar? Então o exame vai avaliar a produção escrita. Isso é muito importante, que você saiba desenvolver respostas, a sua leitura e compreensão de textos. Então a gente vai ter que trabalhar isso em você. Você consiga pegar os textos e compreendê-los. Não só a compreensão de textos, e isso já, de novo, diferencia de muitas provas que vocês fazem ao longo do ano, mas também conteúdos. Então a prova da PUC é uma prova que tem conteúdos ao nível do ensino médio, de língua portuguesa. Então você vai pegar conteúdo de português e como também conteúdos de literatura brasileira. Vou voltar aqui para a tela. Ou seja, ao final desses vídeos, você precisa aprender comigo quais são os conteúdos cobrados, ou melhor, quais todos. É quase impossível falar aqui pelo YouTube. Mas, pelo menos, ter uma ideia de quais são os conteúdos, como os conteúdos caem. Você precisa aprender como pensar na elaboração das questões, como que você vai conseguir desenvolver uma análise crítica dos textos para chegar a algum sentido, sendo que normalmente você está acostumado a fazer isso com provas objetivas, agora se faz isso numa prova discursiva, então isso também exige um certo preparo, ok? Bom, em outras palavras, no que a gente acabou de ler aqui no edital, a gente pode traduzir, a gente pode sintetizar da seguinte maneira. Você precisa compreender textos, você precisa dominar regras gramaticais e você precisa analisar a característica do texto literário. Quando eu falo dominar regras, isso envolve para todos os grupos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, todos eles estão sobre essa ótica aí. Mais uma vez, o grupo 2 ele vai ver mais regras na prova do que o grupo 1, 3, 4 e 5 veria. Mas vocês precisam saber alguns conhecimentos gramaticais. De novo, concordância, conjunções é um assunto sempre muito relevante. Eu arrisco a dizer que todo ano aparece uma questão sobre valor semântico de conjunção. É importante que a gente tenha esse raciocínio. E não cair conjunção só da maneira tradicional, que é identificar o valor semântico ou fazer reescritura com conectivo. Você também precisa saber sobre o uso. Por exemplo, adversidade e concessão tem uma diferença quanto ao uso, causa e explicação tem uma diferença quanto ao uso, quando você escolhe determinado valor semântico, qual a implicação no discurso, então a prova sai um pouquinho também desse óbvio, tá? Tópicos da prova. Então você precisa, de novo, em relação ao perfil da prova, saber compreender textos, saber regras e também saber aplicar conhecimentos da literatura brasileira. Tópicos da prova. Análise crítica de texto. Você precisa conhecer conjunções coordenadas e subordinadas, como eu falei, assunto que é muito, muito frequente. Tempos verbais. Tempos verbais costumam aparecer de um jeito diferente que aparece na prova da UERJ, na prova do Enem, porque nesse caso, tempos verbais está mais associado a questões de reescritura, a uma coisa mais gramatical. Então, também a gente precisa pensar um pouquinho mais nos verbos, não só na parte semântica, naquela ideia de que o tempo pretérito imperfeito é uma ação habitual, porque o perfeito é uma ação concluída, porque o presente também pode ter uma noção habitual, uma noção
de passado próximo, não só isso, mas também na questão da estrutura. Como é que eu uso um tempo composto, como que se eu preciso modificar do presente do subjuntivo para o futuro do subjuntivo. As questões mais técnicas, estruturais, elas costumam aparecer com mais frequência que isso na prova da PUC. Então a questão do verbo, na questão estrutural, também é importante, e você vê isso comigo no vídeo que eu falo sobre gramática com vocês. Morfologia, de maneira geral, também. Você pode ter questão de advérbio, pode ter questão de adjetivo, pode ter questão de preposições. Então, sem ser aquelas classes mais comuns, que são conjunções e verbos, outras classes também podem aparecer como questão pra gente. Concordância verbal, um assunto que também vale a pena ver. Figuras de linguagem, quase sempre também está aparecendo pra gente. E as escolas literárias, do jeito tradicional mesmo. Por quê? Até aparece escola literária na prova do Enem. Romantismo é um assunto que aparece frequentemente. Naturalismo também aparece bastante na prova do Enem. Semana de Arte Moderna. Só que a maneira como o Enem cobra, ele cobra do estilo literário no panorama mais histórico, social. E como o panorama histórico e social, ele se aplica na compreensão do texto. Então, acaba que o estilo de época ele é só mais uma das ferramentas para você compreender o que o autor está escrevendo ali. Só que na prova da PUC, essa abordagem de escola literária aparece de um jeito mais prático mesmo, assim. Qual é a escola literária, qual é a característica da escola literária. Então, a gente precisa ter esse estudo, precisa ter essa ferramenta na mão. E uma dica que se dá, mais tradicional, é que essa dica não se aplica muito para o Enem, tá? Uma dica não serve para o Enem, nem para o UERJ, nem para muitos vestibulares. Mas para a PUC, especificamente, essa dica vale muito, que é você saber relacionar autores a escolas literárias. Então, você vê ali Alencar. Cara, Alencar, romantismo. Castro Alves, romantismo. Você vê Aloysio de Azevedo, pô, naturalista. Você lê Mário de Andrade, modernista. Você vê Cláudio Manuel da Costa, pô, Arcade. Então, essas relações aí entre o autor que escreve e a escola que está inserida, isso é muito válido. Eu nunca vi a PUC cobrando uma questão de um autor que pertence a tal estilo e ele não tem uma característica na escrita com esse estilo, então é sempre o jeito mais tradicional e, de novo, também gravando as suas características. Então a prova é isso. A prova, ela é, de novo, sobre análise crítica, a prova tem conjunções, a prova tem tempos verbais, do jeito na reescritura, do jeito mais funcional, morfologia, concordância, figuras de linguagem e escolas literárias. Que comandos e habilidades costumam aparecer ali na prova de vocês? Então você precisa ter uma leitura inferencial. Para quem não sabe, inferencial vem de inferência, e inferência seria a dedução. O que é dedução? É você acrescentar ao texto uma informação que não está muito clara, muito explícita. Então isso é um dos mecanismos da prova. Também, saber nomear recurso linguístico. Isso é, em larga escala. Você tem ali para dizer, por exemplo, o nome da figura de linguagem, você tem ali para dizer o nome do recurso sintático, o nome do recurso semântico. Então, essas descrições também são importantes para a gente. Reescritura, como eu falei para vocês, isso é uma coisa que é certa, gente. Mais de uma questão da prova é sobre reescritura. Eles querem medir aí o quanto você sabe lidar com estruturas de língua portuguesa. E a reescritura, ela envolve isso. E é interessante também que você perceba qual é o tipo de exigência gramatical que é pedida na questão da reescritura. E a reescritura ela aparece em ambas as provas, tanto para o grupo 2 como também nos demais grupos. Escolas literárias, como eu falei para vocês, muito importante também saber, correção de erros gramaticais. Às vezes a PUC coloca uma questão que você precisa ver ali o que está de errado, e deve ser consertado, ou então qual é a justificativa para aquele erro ou não erro. E outra, diferenciar estruturas. Esse último tópico aqui, também, ele aparece muitas vezes. Às vezes ele pede para você diferenciar duas palavras, expressões que aparecem ali no texto, e é basicamente você ler, pegar a informação e conseguir aplicar isso. Só que às vezes essa questão de diferenciar estruturas, ela pode ser uma questão que envolve gramática. Ano passado, se não me engano, a questão que pedi para você diferenciar as duas frases, ela tinha um pressuposto do conhecimento do tempo verbal, mas no campo mais semântico, que não é o que cai sempre, mas apareceu ali naquela prova. Então,
A diferenciação de sentido nem sempre acontece só na leitura do texto. Às vezes ela pode ter um pressuposto de conhecimento gramatical. Isso já apareceu em relação a tempo verbal, já apareceu em relação a conjunções. Então é importante que a gente tenha atenção a isso, tá? De quando você vai diferenciar somente pela leitura e quando você vai diferenciar também pela questão da regra gramatical. A gramática, ela influencia ali no sentido. E eu vou te mostrar agora alguns exemplos de comandos. Olha aqui, ó. Explique com suas próprias palavras. Isso é um tipo de comando que aparece várias vezes e normalmente quando aparece essa expressão com suas próprias palavras é porque a informação está na sua cara. Botar assim, né? Ela está bem explícita no texto. Você vai localizar a informação, só que se você localizar a informação, é bem provável que você possa copiar alguma coisa, o que não é interessante para quem está te avaliando, porque se você olhar e copiar, qualquer um pode fazer isso, mas conseguir decodificar aquilo que você viu é a questão aí em jogo, tá? Que eu também vou te ensinar em um outro vídeo. Ou reescreva, olha aí a palavrinha certa, gente, reescrever. Reescrever é um elemento muito, muito importante para a nossa provinha. Ou explicar a diferença de sentido. Como eu falei para vocês, esse comando aqui é um comando também da prova do ano passado e nessa prova você tinha que ter um conhecimento gramatical, especificamente aí para essa questão. Ou então, dizer qual é o estilo de época, tipo de comando que aparece normalmente também. Estilo de época, falar quais são os aspectos. Ou seja, vamos fazer uma conclusão aqui. Vou voltar aqui para a tela. O que você viu comigo nesses prints das provas da PUC? Todos eles são de provas recentes, 2025/2024. Você viu questões ali para você analisar o texto, explicar ali com as suas próprias palavras. Você viu para nomear recursos linguísticos. Você viu questões que exigiam conhecimentos gramaticais. Você viu que para reescrever, muitas questões vão exigir conhecimentos gramaticais, reconhecer a escola literária, não só reconhecer a escola literária, mas também dar característica da escola literária e também o que é muito, muito importante, que é saber dar resposta, gente. Resposta clara, resposta objetiva, resposta coesa, resposta coerente, resposta que consiga traduzir a sua ideia perfeitamente, que eu sei que é um trabalho muito grande. E aí eu quero saber, tu tá afim de conseguir desenvolver isso? Assuntos da prova, como responder, como ler, que tipo de questões aparecem na leitura? Será que o tipo de leitura que eu faço na prova da PUC para uma prova discursiva é diferente do tipo de leitura que eu faço na prova da UERJ, na prova do Enem? Como é que eu devo proceder? Como eu devo fazer? Eu, então, te convido para você assistir o próximo vídeo e nesse próximo vídeo você vai começar a ver detalhadamente como lidar com cada tipo de questão em cada abordagem que a prova da PUC costuma cobrar. Lembrando que a prova da PUC são 5 questões, mas às vezes tem A, B e C, às vezes tem item 1 e 2 na letra A, então você vê aí que normalmente são mais de 10 comandos, ou seja, mais de 10 questões na prova. Uma prova que é grande, é uma prova que exige bastante, mas eu tenho certeza que se você acompanhar aqui comigo, você vai conseguir eliminar, com certeza, todas as dificuldades que você possa apresentar na hora de resolver. Tudo bem, gente? Obrigado a você que assistiu até aqui. É sempre um grande prazer contar com a sua audiência. Se você não é inscrito, se você chegou aqui procurando mais sobre a PUC, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que tem muito conhecimento para você aqui no canal. Você pode aprender muitas coisas para outras provas, para outros objetivos que você tenha. Nesse canal aqui você vai, com certeza, crescer muito, tá bom? Galera, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.